Shalom Aleichem. Boa tarde, meus irmãos. Estamos aqui novamente para dar continuidade ao nosso estudo a respeito dos dons, né? O propósito dos dons espirituais, né? Desta feita, continuando o estudo 5, já na parte 8. Queremos que teremos 10 partes, né? E depois iniciaremos um novo estudo. Hoje eu gostaria de estar, falando a respeito ainda, daquela febre, daquele mau espírito, que Montano deixou e que até hoje, está presente no cristianismo moderno. Nós temos que entender que mesmo os séculos passando, a semente de Montano, que esteve enterrada por muitos séculos, nós não temos história, não tem nos livros, durante séculos e séculos e séculos, dos escritos católicos, nunca mais aconteceu esse tipo de manifestação, Mas ele reapareceu nos Estados Unidos, e adquiriu muita força, no início do século XX. Para ser mais exato, no dia 1º de janeiro de 1901. Quando uma pequena igreja, de negros norte-americanos, que ficava numa rua chamada Azusa, pela primeira vez se viu uma senhora afro-americana, falar nessas línguas desconexas, Então é essa notícia que nós temos, montando lá no 2º século, Rua Azusa, já no início, no primeiro dia do ano do início do século XX. Aquelas 3 pessoas que nós falamos, no vídeo passado, Montano, Priscila, e Maximila, diziam cair em êxtase, quando profetizavam, e que por estar em êxtase é que profetizavam. E é isso justamente o que nós vemos acontecer desde 1901, nessas igrejas que dizem receber o Espírito, santo de Yahvé, que nós sabemos que nada tem a ver com isso, mas que eles dizem isso, e que entram em êxtase, ou para profetizar, ou para falar em línguas, ou para dar risada, ou para cair no chão, ou seja lá o que for. Tem gente até imitando cachorro, lobo, uma palhaçada digna, de convidar esse povo e montar um circo, eu creio que daria bastante audiência. Esse preâmbulo, do grande despertar, nós temos que entender uma coisa, você que está me ouvindo, você pode ler o livro de Atos, e ver lá a simplicidade com que Lucas, o escritor do livro de Atos, relata a cena do profeta Ágabo, por exemplo, anunciando, a Paulo que ia sobrevir em Jerusalém. Perceba que ele não entrou num êxtase, Ele simplesmente disse que o homem a quem ele segurava o cinto seria amarrado, seria preso e seria levado para outras terras, para os gentios. Exatamente da forma que ocorreu. Ele foi preso em Jerusalém e acabou sendo levado para Roma para falar com o imperador romano. Mas ele não entrou em êxtase, ele não fez careta, ele não pulou no chão, ele não rolou, ele não latiu, ele não fez nada, ele simplesmente disse isso. Então, uma grande diferença do que nós vemos hoje nessas igrejas pentecostais. Também, com respeito à profecia, quando Lucas mostra o relato da profecia de Paulo, quando anunciou a entrada de lobos cruéis. Quer ver? Vamos ler essa passagem que se encontra em Atos 20, 29.
Atos 20 e 29, que nos diz exatamente o seguinte. Atos 20 e 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Então observem, isto é uma profecia. Mas veja a forma que Lucas coloca. Paulo disse a profecia. Paulo não entrou em um êxtase ou coisa parecida, né? Demonstra Paulo completamente sereno, né? Em suas plenas faculdades mentais, né? E sem necessidade de cair em transe ou êxtase, sem ter que dar sacudidas corporais, ou seja, no seu estado normal, no seu culto racional, como ele sempre diz que nós deveríamos cultivar, né? E tinha o pleno controle, né, das suas faculdades mentais, porque ele tinha os dons do Espírito. E ele tinha também uma coisa muito importante que até hoje existe. Nosso próximo estudo vai ser sobre isso, que são o quê? O fruto do Espírito. O que o fruto faz, né, com a gente? E uma das coisas é justamente o autodomínio. O que essas pessoas que falam em línguas, essas pessoas que profetizam e etc., não tem nenhum autodomínio, porque elas são tomadas, possessas por esse espírito, e então fazem aquela algazarra toda. No livro das Revelações, né, o Apocalipse, também nos apresenta, né, João sereno, humilde, sem ter tido que entrar em transe para profetizar, não é verdade? Ele foi vendo e foi escrevendo. Não tem nenhum momento em que ele tivesse alguma sensação de êxtase, de perder a consciência, não é verdade? Se nós formos ler as cartas de Paulo, né, nós vamos notar que ele profetizou muitas vezes, mas sempre esteve em seu juízo completo. Nunca saiu do estado consciente. Nem, muito menos ele ficava com os olhos arregalados, ou fixos, ou mirando nada, como nós vemos nessas igrejinhas por aí, né? Então surge uma pergunta, né? De onde Montano, voltando a Montano, né, tirou a ideia que para profetizar, né, tinha que entrar em arrebatamentos estáticos, né, e ficar fora de si? De onde? Obviamente aquele indivíduo, né, Montano, ele não examinou detidamente, né, estudou profundamente as escrituras, porque senão ele perceberia, né, pelas cartas apostólicas, né, que os apóstolos, né, os que tinham os dons verdadeiros, né, do Espírito Santo, né, não tinham nada disso, não tinham que ficar em êxtase na hora de profetizar. Então, ele certamente inventou uma modalidade, né, totalmente estranha, né, onde os maus espíritos o possuíam para profetizar. E veja que é interessante, né, porque embora ele fosse um pagão, ele profetizava contra a igreja pagã, contra o catolicismo romano, porque talvez isso desse um pouco mais, vamos dizer, de aval ao que ele fazia, né, para aqueles que o seguiam, para aqueles que eram enganados por ele, para aqueles que na verdade eram enganados pelo espírito que o tomava, né? O espírito que estava por detrás de Cibeles, né, a deusa a qual ele, Montano, tinha sido sacerdote, né, que veio e se apoderou de Montano, veio através dos séculos, né, ressurgindo esporadicamente, né, em diversos lugares do mundo, para continuar obtendo simpatizantes dentro da Igreja Católica. Preste atenção, dentro da Igreja Católica. Nós temos que esclarecer isso agora, né? Que esse espírito, né, que se apodera dos humanos não nasceu dentro do protestantismo, mas sim na Igreja Católica. Prova disso é o próprio Montano. Como nós dissemos no estudo passado, ele havia se convertido ao catolicismo, não é isso?
Mas como os protestantes são filhos da Igreja Católica, são um braço da Igreja Católica, né, outro engodo, chegou até o protestantismo, esse espírito maligno. Claro que nenhum desses corpos denominacionais, né, conseguem dominar as massas, mas o tempo nunca corre em vão. E Satanás, né, é quem obtém o melhor proveito, né, dos intentos humanos, da curiosidade, né, em explorar o desconhecido. Mas vamos dar um salto e vamos chegar aqui agora nos tempos modernos, né? Então, no meados do século XX, né, mais exatamente nas décadas de 70 e 80, é que o movimento pentecostal alcançou seu ponto culminante a nível mundial, né? Naquela época, todos que se auto-intitulavam cristãos queriam ser pentecostais. Inclusive as igrejas protestantes, né, que desde a sua fundação se identificavam como conservadoras, foram obrigadas a fazer mudanças, né, na sua liturgia, mudanças profundas, né, para juntarem-se a essa revolução. Aliás, nós vemos isso ocorrer, né, até dentro de igrejas que se dizem não pentecostais. Infelizmente, até dentro de igrejas que se dizem detentoras da verdade, né? Que se dizem casa de Deus, né? E as que não se ajustaram, né, a esse novo modelo de êxtase, de loucura, de palhaçada, viram pouco a pouco seus fregueses, né, os fregueses, caminharem rumo a outras igrejas, outras denominações onde isso era normal, onde isso ocorria, que praticava avivamentos, né? Então aquelas décadas de 70 e 80, né, do século XX foram a glória do movimento pentecostal moderno, até atingir um número de simpatizantes, né, incrível, né, muito grande, ultrapassando 100 milhões, né, de coitados, eu diria, né? Nem todos falavam línguas, nem todos profetizavam, nem todos faziam curas, sem dúvida, é claro, mas ser pentecostal era como carregar com orgulho uma medalha no peito, para que fosse vista por todos, porque era tipo uma moda, né? Aquele espírito de Cibeles, aquele espírito maligno, né, que no decorrer dos séculos foi se apoderando de algumas pessoas, se apoderou totalmente dos pentecostais, né? Então eles se sentiam superiores, inclusive. Nesse tempo, o movimento pentecostal, eles inventaram muitas modas. Por exemplo, cantar com os olhos fechados, com as mãos levantadas, né? O orar de forma chorosa. Oh, meu Pai do céu! Sabe, essa coisa bem assim que a gente vê na televisão, né? Esse orar que a gente vê que é fingimento, né? É uma falsa, vamos dizer assim, humildade, né, de quem pratica, e também de mãos levantadas, né? A imitação dos cantores, né, populares do pop, do rock pop, né? Pelos cantores gospel, né? Porque é isso que eles fazem, né? Nada contra o rock, mas não dentro do local, né, onde vamos cultuar a Yahvé, nosso Elohim eterno, né? Criaram também o evangeliquez, a língua dos evangélicos, né? Que predomina nessas denominações, né? Está amarrado, é uma bênção, enfim, livramento, e tantas outras, né? Se eu fosse falar aqui, nós íamos ficar 24 horas dizendo palavrinhas esquisitas que esse povo se utiliza, né? E que infelizmente isso pega, né? Eu vejo que na igreja a qual eu fazia parte, né, e que uma das coisas que me fez realmente deixá-la foi esse fato, né, do pentecostalismo estar invadindo, não só na questão de línguas e de profetadas, né, mas também no evangeliquez, na forma, né, os pastores de terno e gravata,
falando orações chorosas, usando termos do evangeliquez o tempo todo, né? Então isso tudo me fez realmente me afastar, porque eu vi que não tem saída. Todas as denominações que entraram nessa onda não conseguiram mais sair, né? Porque as pessoas que vão chegando gostam disso e por isso chegam. E infelizmente, como eu já disse no estudo passado, organizações são humanas. E quanto mais gente estiver dentro, mais gera. Então, vai ser difícil, né? Uma denominação dessa largar e conseguir se exorcizar desse espírito que se apoderou lá no segundo século de Montano. Claro que entre o derramamento do Espírito narrado em Atos 2, né, e o que fazem hoje, né, não existe nenhuma relação. O que se faz hoje é totalmente independente daquela realidade milagrosa, né? Lamentavelmente, os precursores do movimento pentecostal, né, e os milhões de simpatizantes, né, que os apoiam, e os apoiavam e apoiam, né, porque está cheio de gente aí, tem gente até da minha ex-igreja que apoia esse tipo de barbaridade bíblica, né? Tem aproveitado a falta do conhecimento bíblico das massas, né, para fazer-lhe crer que o que está acontecendo é exatamente a mesma experiência, né, sucedida no dia da festa de Pentecostes, lá no primeiro século, quando os 11 apóstolos receberam o dom, né? Eles estavam lá no dia de Pentecostes e receberam os dons espirituais, né? Então, dessa maneira, as massas, né, eu digo massa, eu digo esse povo mais inculto que os seguem, né, por desconhecimento das Sagradas Escrituras, são presa fácil desse engano. Atualmente, né, graças a Elohim, né, a força desse movimento tem caído consideravelmente, inclusive, em comparação ao que foi nas décadas mencionadas. Não que esteja diminuindo o número de pessoas, mas não está havendo crescimento como o aconteceu em 70 e 80 do século XX. Então aquela força que eles tinham, né, naquela época, né, naquelas décadas, tem diminuído porque o interesse, né, de milhões na atualidade está sendo pelas religiões alternativas, principalmente as ligadas, né, ao movimento Nova Era. Parece que os ganhos, né, de centenas de milhões de dólares anuais dos pastores da rádio, pastores de televisão, né, a sua vida luxuosa e os escândalos, né, que tem protagonizado, né, que quer por descuido deles mesmos, né, ou porque alguém abre o jogo, né, que tem vindo à luz, né, tem sido um dos fatores determinantes, né, que tem movido a milhões de pessoas a perder o interesse no movimento pentecostal e também no neopentecostal. Esse movimento alternativo, né, está alcançando relativamente muitas pessoas, né, às custos desse cristianismo, né, da cristandade, porque essas pessoas, elas estão buscando sensações, elas não estão buscando a Elohim, elas não estão buscando salvação, conhecimento. Como dizia Paulo, os judeus querem sinais, os gregos, conhecimento. Por esse motivo, a grande parte dos judeus não creram em Yeshua. Esse povo que participa dessas reuniões de pentecostais, neopentecostais, né? E mesmo esses que estão em igrejas que parecem mais sérias, mas que no fundo são na realidade pentecostais, né, que eles nem sabem, é um povo que não está preocupado com conhecimento, eles querem sinais. E indo para essas religiões da nova era, que tem muito a ver também envolvido o espiritismo,
eles acabam vendo esses sinais, eles acabam obtendo aquilo que eles buscam. Então eles estão indo para lá. Conheço bem a Nova Era. Durante alguns anos fui Nova Era. Porque, como disse Paulo, nós temos que conhecer tudo e reter o que é bom. Então, numa época em que eu saí de ser ancião testemunho de Jeová e achava que nem existia a igreja ou a congregação de Yahvé, né? Porque quando você sai de lá se perde o rumo, eu me tornei um estudante da religião indiana. Me tornei até mestre yogi. Mas graças, né, ao chamado verdadeiro de Yahvé, eu nunca consegui deixar a palavra. E isso fez com que eu abandonasse aquela loucura, aquela ilusão, e retornasse ao estudo da palavra. E hoje estou aqui novamente, já há 11 anos, lutando pela sã doutrina, por aquela fé que foi dada aos santos no primeiro século. Vamos falar agora um pouquinho de uma coisa para a gente poder terminar, né? Que eu acho muito importante. É muito comum nós estarmos falando com adeptos, né, de línguas, de profetadas, etc., né? E eles citarem 1 de Coríntios 13, 1, que nos diz assim, né, mais ou menos: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que eu falasse, né? Paulo diz. Ótimo. Então existem pessoas que, ao serem confrontadas, né, com respeito ao dom de línguas, não podendo explicar a diferença entre as línguas que falaram os judeus, mencionados em Atos 2, com o que supostamente são as línguas, né, que falam as pessoas do movimento pentecostal. Então elas recorrem engenhosamente a dizer que o que elas falam são línguas angelicais. Pode? Nunca ouviu isso? Claro que já, né? Se você pesquisa, se você busca, você já ouviu isso sim. É claro que essas mesmas pessoas, ainda por cima, né, declaram que não podem comprovar que estão falando a língua dos anjos, né? E nem tampouco podem demonstrar, né, que os sons que elas produzem sejam línguas angelicais. Se não pode comprovar e muito menos demonstrar, meus irmãos, que seus sonidos sejam línguas angelicais, né? Então por que eles recorrem a esses argumentos enganosos? Vamos ler aqui uma passagem do apóstolo Paulo, né, que é interessante. Em 2 de Coríntios, no capítulo 12, versículos 3 e 4. 2 de Coríntios 12, 3 e 4. Segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículos 3 e 4. Que nos diz assim: e sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Elohim o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Certo? Gravem bem isso. Até anotem esse versículo, porque daqui a pouco nós vamos ler mais um. Então, o contexto, né, desses dois versículos nos diz claramente, né, que esse homem foi o próprio Paulo. Ele estava falando dele mesmo. E cremos, né, que ele estava fazendo referência ao que Lucas escreveu em Atos, no capítulo 22, versículo 17, que nós vamos ler também. Atos 22, o capítulo 22, versículo 17, que nos diz assim: e aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. Percebe? Então, o maravilhoso disso, meus irmãos, é que as palavras que escutou, né,
o que Paulo escutou foram palavras inefáveis, ou seja, inefável aquilo para o que não existe palavras, né? Para se descrever o que está se ouvindo. Então essa experiência é a base, né, que ele teve para dizer que mesmo que Elohim tivesse dado a ele o dom, né, de falar a língua dos anjos. Note bem, mesmo que Elohim tivesse dado a ele o dom de falar a língua dos anjos, né, se ele não tivesse amor, isso de nada adiantaria. Percebe? Por isso que ele diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens e dos anjos, no caso, né? Ele não diz que falava a língua dos anjos, percebe? Paulo diz claramente que essas línguas, né, pertencem a um modo de comunicação que os humanos são incapazes de dominar. Ele diz que ao homem não é lícito falar. Então, como pode ser possível que qualquer pessoa, hoje em dia, né, esteja capacitada para falar esse tipo de língua que nem sequer o apóstolo Paulo podia falar? São essas pessoas superiores ao apóstolo Paulo? E têm escutado e têm expressado numa língua que eles nem sequer as podem expressar porque não é lícito ao homem falar? Imagina! Então eles estão falando o que não é lícito ao homem falar. Veja, meus irmãos, eu vou citar aqui um exemplo. Vamos supor que eu dissesse, ainda que eu jogasse futebol como o Pelé e como o Ronaldinho, mas não tivesse amor, estaria eu dizendo que sou tão bom quanto o Pelé e o Ronaldinho? Por favor, né? Se assim você entende, eu acho que você deve voltar para a escola e estudar o português. Outra coisa interessante também é que esses pentecostais dizem que eles transmitem o Espírito Santo. O Espírito, né, ou as legiões, né, de espíritos, né, porque nesses pentecostais deve ser legiões de espíritos maus, né, com que conta o movimento pentecostal, né, possui força suficiente para introduzir-se nas pessoas, ou seja, possessão. A quem se diz, né, que o que vão receber é o Espírito Santo. A chave, né, para eles transmitirem esse Espírito está em que qualquer possuído põe as mãos sobre a cabeça do outro que ainda não esteja possuído. E aí, mediante uma oração, né, esse Espírito é transmitido. A partir desse momento, o novo convertido, né, pensará que em verdade possui o Espírito de Elohim. E não lhe interessará que outros refutem sua crença, porque eles estarão cegos, né? O Espírito, né, como se fosse um vírus potente, vamos dizer assim, né, que lhe foi transmitido, né, o dominará totalmente, como está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, 9, 10, 11, 12, né, deixando-o cego para a verdade, fazendo crer que na verdade é o Espírito Santo que está nele. Então muitos incautos, meus irmãos, outros curiosos, né, têm sido surpreendidos, né, pelos agentes transmissores que oferecem oração. Como a pessoa não sabe do que se trata, mas pensa que é algo bom, ela deixa, né, que esse transmissor desse vírus, desse espírito maligno, lhe impõe as mãos sobre a cabeça ou sobre os ombros, né? E mediante uma oração de entrega, etc. e tal, lhe introduz, né,
esse espírito ou uma legião deles nessa pessoa. E dessa maneira um novo membro da família pentecostal ou neopentecostal nasceu. Bom, meus irmãos, por hoje é isso, né? A parte 8 do nosso estudo 5. Eu gostaria que vocês realmente pensassem nisso, né, que eu disse. Lessem a palavra. Acessassem nosso site, onde temos muitos estudos sobre isso. Nosso site está no endereço www.igrejadedeusemsaopaulo.org.br. Lá tem um link artigos ou um link apostilas, onde vai encontrar um vasto material sobre os dons, onde poderá estudar de maneira mais profunda isso que nós estamos trazendo para você em forma de vídeo. Eu peço a Elohim, nosso Deus poderoso, nosso Pai, que ilumine a tua mente, que ilumine o teu coração, que Ele chame realmente, para que você possa enxergar e para que você possa sair desse engodo, sair de Babilônia e realmente passar a estudar a palavra de Yahvé, onde você encontrará a verdade que vai te libertar e a verdade que poderá te salvar no retorno de Yeshua, o Messias. Que Yahvé o abençoe e guarde. Até a próxima oportunidade, onde estaremos fazendo o vídeo 9. Shalom Aleichem.